A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucinaldo Silva Santos, mas aqui no YouTube e nas redes sociais você pode me conhecer como Lúcio Silva 7. Seja muito bem-vindo ao canal Desvendando Verdades Bíblicas. Você já leu Gênesis capítulo 6 e ficou confuso com essa expressão, filhos de Deus? Quem eram esses seres misteriosos que se uniram com as filhas dos homens e geraram gigantes? No vídeo de hoje, vamos mergulhar a fundo nesse tema. Eu já adianto, não estou aqui para impor a minha opinião. Quero apresentar a você as duas interpretações mais discutidas, com base na palavra de Deus, com argumentos, exemplos e deixar que você, com maturidade espiritual, tire suas próprias conclusões. Se já gostou da proposta, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar juntos mais esse assunto. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vou ler devagar para a gente absorver bem. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Guarda essas expressões: filhos de Deus, filhas dos homens, gigantes e varões de fama. Antes de entrarmos nos argumentos, vamos entender onde esses textos se encaixam. Gênesis é o livro dos começos. Após a criação, vemos a queda, a linhagem de Caim e a de Sete sendo registradas. O capítulo 6 abre exatamente antes do dilúvio, mostrando que a corrupção da humanidade estava se espalhando. Agora a pergunta: quem eram os filhos de Deus que participaram dessa corrupção? Uma das interpretações mais antigas, inclusive aceitas por muitos judeus da época de Jesus e por pais da igreja primitiva, é que os filhos de Deus aqui são anjos caídos. Mas por quê? E é aqui vale uma observação importante, que muita gente passa batido ou despercebido. No texto original em hebraico, Gênesis 6 traz a expressão Beni Ha-Elohim, com o artigo definido Ha, que significa literalmente os filhos de Deus, e não simplesmente filhos de deuses ou filhos de algum Deus. Isso reforça que o autor de Gênesis estava se referindo a uma categoria específica de seres ligados diretamente ao Deus verdadeiro, e não a algo genérico. Essa é uma das razões pelas quais muitos estudiosos entendem que essa expressão aponta para anjos, como também em Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, sempre se referindo-se a seres celestiais. Em Jó capítulo 1, versículo 6, por exemplo, diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Claramente aqui não são seres humanos, mas anjos. Outro argumento forte em Judas, versículo 6 e versículo 7, diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido, como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Isso conecta com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, onde diz que Deus não poupou anjos que pecaram. Agora vamos refletir. Poderia um anjo assumir forma humana? A Bíblia mostra que sim. Em Gênesis capítulo 19, anjos aparecem em Sodoma e são confundidos com homens. Enquanto aos gigantes, a palavra hebraica é Nephilim, que significa literalmente caídos ou derrubados. Seria resultado desse cruzamento entre anjos caídos e mulheres humanas. Inclusive, outras culturas antigas têm histórias semelhantes de seres semi-divinos se unindo a humanos. Isso não confirma, mas mostra que essa ideia era presente na mentalidade da época. Um exemplo bíblico, Números 13, versículo 33, onde os espias relatam ver gigantes na terra de Canaã, descendentes de Anak. Agora, um cuidado. Não podemos usar livros apócrifos como doutrina, mas 1 Enoque é citado em Judas e traz relatos parecidos. A segunda interpretação, defendida por muitos reformadores, como João Calvino, é que filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25 ao 26, mostra Sete como aquele através de quem se começou a invocar o nome do Senhor. Nesse raciocínio, os filhos de Deus seriam os homens que serviam a Deus, e as filhas dos homens seriam as mulheres da linhagem de Caim, símbolo da impiedade. Casamentos entre justos e ímpios sempre foram um problema para Israel. Em Esdras 9 e Neemias 13, vemos isso claramente. Teologicamente, essa visão parece mais segura para muitos, pois evita imaginar anjos tendo filhos físicos com humanos. Exemplos: Israel sendo alertado a não se misturar com povos pagãos, como em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Agora é bom refletir. Gigantes poderia ser apenas homens muito fortes, valentes e guerreiros conhecidos? A Bíblia usa a expressão varões de fama. Será que fama significa algo sobrenatural ou apenas influência? Qual visão é mais bíblica? Ambas têm argumentos sólidos. O ponto mais importante não é focar apenas no mistério, mas entender o que isso revela sobre Deus e a humanidade. O capítulo 6 de Gênesis deixa claro: a maldade do homem se multiplicava na terra. A corrupção foi tamanha que Deus decidiu enviar o dilúvio. Independente de serem anjos
ou linhagem de Sete, o recado é claro: pecado gera destruição. Hebreus capítulo 2, versículo 1 nos alerta a não negligenciar tão grande salvação. Agora eu quero ouvir de você. Depois de tudo que vimos, qual interpretação parece mais coerente na sua visão? Será que eram anjos caídos? Ou será que eram os descendentes piedosos de Sete misturando-se com a linhagem de Caim? Deixe aqui nos comentários. E lembre-se, nossa salvação está em Cristo. Ele é quem nos liberta de toda corrupção. Se gostou deste estudo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva aqui no canal Desvendando Verdades Bíblicas. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.